E aí pessoal, beleza? Hoje aqui eu vou falar sobre alguns detalhes aí de quando a gente programa para Super Nintendo e alguns bugs que podem acontecer aí se a gente não programar da forma correta, né? Então, dependendo da CPU e do assembler que você usa, esse tipo de bug que eu vou mostrar hoje pode acontecer, né? Aí vou explicar aqui como que funciona o assembler, né, que a gente usa aqui, que é o BASS, que é um assembler de tabela, e vou mostrar como que ele gera o código e por que gera alguns tipos de bug, né? E como que a gente pode evitar esses bugs na hora que a gente for programar, né? Essas coisas que eu vou falar aqui hoje são mais específicas do Super Nintendo, porque no Mega Drive, como não tem aquela questão de modos, né, que eu falei no vídeo anterior, modos 8 bits e 16 bits, não pega muito esse tipo de problema aqui, mas no Super Nintendo, né, que tem essa questão de modos, caso você não viu o vídeo anterior, né, esse vídeo aqui, ó, acessem a playlist aí para ver esse vídeo aqui que eu explico essa questão de modos aí no Super Nintendo, né? Então eu vou rodar esse código aqui hoje, ó, e basicamente o que eu vou focar aqui é nessa instrução aqui, ó, LDA, essas duas instruções aqui, a REP e a LDA, né? A REP 30 aí no caso seta o Super Nintendo para ficar em modo 16 bits, aí o CEP é para ficar 8 bits, expliquei no vídeo passado. Aí vou ficar brincando com essa LDA aqui para ver o que acontece. Se esse assunto aqui te interessa, se você gosta aí de programação baixo nível, se inscreva aí no canal, deixa o like e continue acompanhando os vídeos aí, beleza? Meu nome é Douglas Diniz, se você não me conhece, e bem-vindo aí. Vou rodar aqui, ó, esse código aqui que ele tem, ó. Ele não tem nada demais, né? No comecinho aqui eu coloco essas três instruções aqui, que é o padrãozinho aí para colocar o Super Nintendo em modo nativo. Já citei em vídeos passados aí, né, que o Super Nintendo é retrocompatível com o 6502. Então ele inicia no modo emulação, que é o modo 6502. Se a gente quiser que ele fique no modo 65C816, a gente tem que limpar essa flag E, né? Então a gente chama essa CLC, XCE. Aí coloquei um NOP aqui só para separar aqui essa introdução aqui das instruções que a gente vai criar aqui. Então o que eu fiz? Ó, coloquei o REP 30. Essa REP 30 vai colocar o Super Nintendo em modo 16 bits full ali, né? Tanto o A quanto o X e Y vão ficar modo 16 bits. Aí na sequência eu faço um LDA, carrego um imediato pro A. Só, depois aqui eu fico num loop infinito. Então é muito simplinho, né, esse código aqui. Aí no caso, como eu estou em modo 16 bits aqui, o imediato que eu carrego tem que ser 16 bits. No caso aqui é o número 78 em hexa, né? No caso, lembrem, é o imediato porque começa com o joguinho da velha. Aí esse dólar significa que é um hexadecimal. Se não tivesse esse dólar, só o joguinho da velha ali, aí seria um decimal. Se tivesse um B aqui no lugar do dólar, aí seria binário. Se for binário, tem que ser só 0 e 1 ali, né? Mas no caso a gente geralmente usa hexa, né? Então é esse dólar aqui, por isso que é jogo da velha dólar. No caso, o jogo da velha significa que é imediato e o dólar significa que vai ser um número hexa, né? Aí no caso, esse número aqui é 16 bits, certo? Agora a questão esse número aqui é 78, né? Por que eu não coloquei só 78? Por que eu coloquei 0078? Se eu colocasse apenas 78, o que iria acontecer? É o que eu vou mostrar hoje aqui. Então nesse caso aqui eu estou em modo 16 bits, carreguei o imediato de 16 bits, né? 0078. Vamos rodar isso aqui, ó. Se eu rodar aqui, ó, tá vendo? Fiquei em modo 16 bits, aí vou carregar esse LDA 0078. Vamos ver o A aqui, ó. O A ficou com 0078, certo? Agora eu fico nesse loop aqui, né? Vou explicar essa questão de loop aí nos próximos vídeos. Então deu certo, né? Exatamente o que eu escrevi ali é o que apareceu aqui no debugger. É o código que o assembler gerou. Então tá certo, né? Vou fechar aqui. Tá, então agora aqui, ó. O que acontece se eu colocar apenas 78 em vez de 0078? Eu tô em modo 16 bits. O registrador A tá 16 bits. Então ele cabe, se eu colocar LDA 78, vai caber ali o 78 no A, né? Porque o A tá 16 bits, certo? Teoricamente, assim, dá a impressão que é pra funcionar, né? Salvar aqui, rodar. Vamos ver, ó. LC, XC, NOP, REP 30, LDA. Só que o que aconteceu aqui, ó? Ficou 8078. Deu pau, né? É pra ficar LDA 78 ali, né? Ou 0078, sei lá. Ficou 8078. Se a gente rodar isso aqui, ó, ficou 8078 aqui no A, só que aí depois apareceu uma instrução INC alguma coisa aqui, ó, INC 0,x. Se a gente rodar isso aqui, ó, depois deu um break, aí foi lá pro endereço 0, aí crashou, tá vendo, ó? Começou um monte de lixo aqui, ó. Se a gente rodar isso aqui, ó, vai ficar maluco aqui.
E por que aconteceu isso, né? Isso aqui é algo perigoso aí, né? Se a gente esquecer ali um 00 ali, vai crashar o software aí, né? O assembler não vai dar um erro aqui, né? Por que ele deixou fazer isso e gerou um erro, um código errado? É o seguinte, ó. Eu tô aqui, ó, na pasta do BAS, que é o nosso assembler, né? Que a gente usa aqui. O BAS, ele é um assembler de tabela. Então ele não tem um parser, como se fosse uma linguagem de alto nível ali, com uma gramática, né? Tudo aquela coisa avançada lá que parseia o código e tal, né? Aqui não, aqui é uma tabela, né? O assembler, geralmente, a maioria dos assemblers aí são feitos com tabela. Então, vou abrir aqui, ó, editor aqui na pasta do BAS, né? Aí tem aqui o código do BAS aqui. Aí, como é um assembler de tabela, ele tem aí arquivos de tabela, que fica nessa pastinha data aqui, ó. Se a gente abrir aqui, ó, aqui nessa pasta fica as tabelas de todas as arquiteturas aí que o BAS suporta. Se a gente ver aqui, ó, tem 68.000, tem um MIPS aqui, Z80, tem Game Boy, Game Gear, Mega Drive, MSX, Nintendo 64, Nintendinho, Neo Geo, PC Engine, tem esse SGI aí, né? Sei lá o que é isso, Master System, Super Nintendo tem a CPU, tem o GSU, né, que é aquele chip Super FX. Você fazer o assembly do Super FX aqui no BAS. Vou fazer isso no futuro também, a gente vai aprender o assembly do Super FX. Tem também aqui o SMP, né, que é esse aqui, né, que é o SPC 700, que é o chip de som do Super Nintendo. Ele também é tipo uma mini CPU ali, né, aceita instruções ali, né. A gente consegue fazer programas também para esse chip aí, a gente vai ver também no futuro. Só que a CPU do Super Nintendo é essa aqui, ó, WDC 65816. Se a gente abrir isso aqui, esse NES.CPU, ele apenas inclui esse WDC 65816 aí. Então o que a gente está interessado aqui, ó, é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, tem a tabela das instruções do Super Nintendo. Então se a gente vê aqui, por exemplo, ó, a CLC, que a gente já viu, né? Aprendeu, que ele limpa o bit carry da status register. A instrução é só CLC, não tem parâmetro, né? Então o que esse assembler aqui faz? Se ele encontrar no código, ele vai pegando linha por linha aqui do nosso código. Por exemplo, o código começa aqui, né? CLC. A primeira instrução é a CLC. Depois XCE, depois NOP, e assim por diante, né? Então, no começo aqui ele vai pegar essa CLC e vai na tabela aqui, vai linha por linha dessa tabela aí, para tentar fazer um match. Para tentar ver qual linha ali que casa com a linha do código que ele está vendo no momento ali. Então ele vê linha por linha, o assembler. Porque o assembler não tem construções ali muito de alto nível, né? Ele tem aqui, a gente vai ver que tem macro, no futuro eu vou explicar aí nos próximos vídeos, né? Questão de macro, tem if, tem namespace, tem um monte de coisa que a gente consegue fazer aqui no BAS, só que é uma sintaxe bem mais simples do que uma linguagem, como C, C++, né? Então não tem um parser, ele tem ali a parte assim, de instruções em si da CPU é feita com tabelas, né? Essa parte aqui da sintaxe aqui de macros, né, que tem um abre chaves, fecha chaves, isso aí o assembler meio que parseia ali internamente ali, mas a parte de instruções em si é por tabela, né? Então, a hora que ele pega uma linha, no caso aqui essa CLC, então ele vai linha por linha até encontrar um match. No caso aqui a primeira linha da tabela é um ASL, não é o CLC, então ele não vai fazer um match aqui, ele vai vir para a próxima. Agora ele vai dar um match, né? Porque a CLC lá vai casar com essa linha aqui. Então nessa linha da tabela aqui, o que isso aqui significa? Significa que o que está lá no código é um CLC, então ele vai vir aqui depois, aqui, ó, desse ponto e vírgula. Tá vendo que tem um $18? Dólar é um hexa, né? Então o que vai acontecer aqui? O assembler, o BAS, vai gerar uma instrução 18. Vai gerar um byte ali 18 no código ali, né? Ele está gerando a ROM, né? O jogo. Cada instrução ali vai converter em binário, né? No caso aqui, esse 18 é o opcode da instrução CLC. A gente pegar a documentação da CPU, pegar na parte de opcodes, a gente vai ver que o opcode o opcode do CLC é 18. Então é o que ele faz aqui, né? Ele gera o byte 18 para essa instrução. Essas instruções aqui são simples porque não tem parâmetro, né? Então é o mapeamento direto, né? O nome por um byte ali. E no Super Nintendo, a CPU aqui do Super Nintendo, todos os opcodes são 8 bits. Não tem opcode de 16 bits, né, que nem no Mega Drive. Então é mais simples, né? Tem 256 opcodes, né, a CPU. No caso, 18 é o do CLC. Então aqui vai fazer um match aqui. Aí na sequência, o que vai acontecer aqui? Ó, ele vai pegar aqui o XCE. A gente vai procurar aqui XCE. Vai estar em algum lugar aqui, ó, vai estar aqui.
Então ele vai linha por linha, a hora que chegar nessa linha aqui, opa, deu um match, né? Então ele vai gerar aqui o FB. E assim por diante. Até que vai chegar uma hora aqui, ó, que ele vai chegar aqui nessa LDA aqui. Deixa eu voltar aqui pro que estava antes, né? 0078. Agora o LDA tem parâmetros, né? Coloca LDA mais um parâmetro na frente, né? Então vou procurar aqui por LDA. Tá vendo, ó? Então achamos aqui, ó, tem um monte de casos aqui, né? Todos os modos de endereçamento aí, que isso aqui eu vou explicar esses modos um pouco mais pra frente aí. A gente já viu alguns aqui, né? Que nem esse com colchete aqui, ó. Eu mostrei nos vídeos passados aí, né? Se tiver LDA, colchete e um número no meio ali, aí ele vai nesse endereço de memória, pega 3 bytes ali, né? Que é o endereço absoluto, né? De 24 bits e lê o dado desse endereço, né? Então, já expliquei isso aqui, né? Então tem aqui esse caso, né? Se for um LDA, tiver um número de 8 bits aqui, ó, entre colchetes, aí vai dar um match nessa linha. Qualquer outra opção não vai dar um match nessa linha se não tiver colchete, né? Então, é assim que funciona. No caso aqui, ó, primeiro aqui, o que é? É um LDA, jogo da velha, ou seja, é um LDA de um imediato, aí tem asterisco 16 e asterisco 8. No caso, que essas duas linhas é se o parâmetro que a gente colocar for de 16 bits ou de 8 bits. Toda essa explicação aqui, eu coloquei aqui na página do vídeo, né? Tô fazendo uma página por vídeo agora. Tudo que eu tô falando aqui tá nessa página aqui. Vou deixar no comentário fixado aí. Coloquei aqui toda essa informação que eu tô falando aqui, né? Aí aqui eu coloco um link para documentação do BES, que explica essa parte de arquiteturas, né? Então aqui explica toda essa questão aí de tokens, né? Essa sintaxe aqui, porque tem esse asterisco 16, esse igual aqui, vou explicar mais por cima hoje aqui. Se você quiser ver mais detalhes, acessem a documentação aqui. Acessem pelo link aí no comentário fixado, né? Então o LDA, o que vai acontecer? O que é essa primeira linha aqui, ó? É o caso de a gente fazer um load, né? De um imediato, porque tem que ter um joguinho da velha no começo ali, e 16 bits. Aí aqui tem o 2 pontos, isso aqui vai gerar um código que é um A9, é o opcode do LDA. LDA é imediato, né? Porque as outras opções aqui são outros números, né? Mas se for um LDA de um imediato, o opcode é o A9. Aí na frente também tem um igual a. Esse A é o parâmetro. No caso aqui, é o número de 16 bits que a gente colocar na frente ali, né? É que no Super Nintendo só tem no máximo um parâmetro, né? Ou é 0 parâmetros ou é 1 parâmetro. Não é que nem o Mega Drive que suporta 2 parâmetros, né? Se fosse 2, seria A e B, né? Teria um B também aqui. No Mega Drive lá tem, né? A, tem B, né? Mas no Super Nintendo só vai ter, ou não vai ter nada, né? Ou vai ter o A. Aí esse igual aqui, que é a chave aqui. Esse igual que ele diz que só vai fazer um match nessa linha se o parâmetro aqui for exatamente de 16 bits. Se for 24, se for 8, aí não vai ser um match nessa linha, não vai casar com essa linha. Então ele vai procurar em outra linha. Então, para casar com essa linha aqui, tem que ser um LDA, ter um joguinho da velha e 16 bits depois, 2 bytes, né? Esse igual aqui força ser 16 bits exato, né? Já aqui na linha de baixo, força ser 8 bits, né? 1 byte. Essa terceira linha aqui força ser 1 byte, aí tem uma vírgula e um S. Eu vou explicar isso aqui na hora que a gente entrar na parte de pilha, né? Da stack. Essa outra linha aqui só vai fazer um match aqui se tiver entre parênteses, um número de 8 bits, vírgula S, depois vírgula Y, que é o registrador Y, né? Porque o X e o Y são registradores de índice. Vou explicar mais pra frente, né? Então, aqui que entra essa questão do índice aí desses registradores, né? Você tem uma tabela, por exemplo, que é o índice 10. Então, você coloca o endereço do começo da tabela, vírgula Y, o número que tiver no Y, ele vai pular para aquele índice ali, né? Então, a gente consegue varrer uma tabela, tem no endereço do início dela, e vai incrementando o Y, né? Ou o X, né? Varia de instrução para instrução. No caso da LDA, tem que usar o Y, tá vendo? Não tem opção pro X aqui. Então é assim, ele vai fazendo esses matches, né? Com as linhas que a gente encontra aqui no nosso código. Então o que ele vai chegar nessa linha aqui, ó, que é o primeiro exemplo que eu fiz lá, ele vai fazer um match, ele só vai conseguir fazer o match se tiver um LDA, depois se tiver um joguinho da velha e tiver 16 bits, tá vendo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vai ser essa primeira linha aqui, tá vendo? Por quê? Porque é um LDA, tem um joguinho da velha e tem exatamente 16 bits depois, é o 0078. Então vai fazer um match nessa linha. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai vir aqui e vai gerar um A9 e na sequência vai colocar o parâmetro, que aí são esses 16 bits mais 2 bytes, né? Então vai ficar A9 7800.
Porque lembra que é Little Endian, né? Então é isso que acontece no código lá, ele vai gerar A9 7800. E como a CPU nesse momento aqui, ó, a gente usou o RAP10 RAP30, né, anteriormente, a CPU vai estar em modo 16 bits. Então quando ela está em modo 16 bits, ela encontra um LDA, ela encontra lá um A9, se ela está em 16 bits, ela vai esperar depois do A9 ali 2 bytes que são o imediato. Que é o A9, lembra? O A9 é o LDA imediato. Se ela está em modo 16 bits, vai ter que ter 2 bytes ali de parâmetro depois do A9. No caso aqui vai ter, né? Vai ter o 7800. Mas se a gente pegar agora, fazer aquilo lá que eu fiz, que colocar só 78, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó, ele vai chegar nessa linha aqui, LDA. Tem o joguinho da velha? Tem. Tem 16 bits exatamente depois? Agora não vai ter, né? Agora vai ter apenas 1 byte, né? Vai ter 8 bits apenas, né? Como tem um igual aqui, ó, ele força a ser 16 bits exato. Só que no caso vai ter 8 ali apenas, né? 8 bits, né? Agora, né? Então não vai fazer um match dessa linha. Então o assembler, o BES vai pular essa linha e vai pra próxima. Ele vai chegar nessa linha aqui. Agora é um LDA, joguinho da velha, 8 bits. Opa, agora vai dar um match, né? Com isso aqui que eu fiz, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar um... Vai dar um match, aí ele vai gerar um A9. Também vai gerar um A9, tá vendo? É o mesmo opcode, né? Só que agora ele vai colocar o parâmetro na frente. Só que agora o parâmetro é 8 bits, não é mais 16 bits. Porque essa linha aqui, ela vai gerar um código que é A9 seguido do parâmetro que é 8 aqui, tá vendo? Ó? Então vai ser apenas 1 byte depois. Aí o que vai acontecer? Por isso, por que deu pau, né? No código que eu rodei. Porque como a gente está em modo 16 bits, a CPU ela vai ler o A9, ela vai, opa, é um LDA imediato. Então ela vai ler 2 bytes na sequência. Ela vai ler, porque ela espera 2 bytes, né? Porque ela está em modo 16 bits. Só que agora o assembler só colocou 1 byte. Vai ter A9, 78 apenas. Só que a CPU vai ler o A9, depois o 78 e mais alguma coisa que está na frente. Que vai ser, no caso, alguma coisa dessa instrução BRA aqui, tá vendo? A gente procurar aqui por BRA, tá vendo aqui o BRA aqui tem um código que ele gera aqui é um 80, é 80, tá vendo? Ele gera só tem essas duas opções aqui, né? O BRA 8 bits, quando é imediato, ou quando não é o imediato, né? Um número, endereço, né? A gente rodar isso aqui de novo com esse código aqui errado, tá vendo que ele gerou 78, 80, tá vendo o 80 aqui, ó? Deu certinho, né? Porque o 80 é o opcode daquela instrução BRA. Então ele leu 2 bytes depois, só que só tinha 1 ali. Então ele leu um outro byte que é da próxima instrução, que é esse BRA. Só que agora, a hora que ele for executar a próxima instrução, que seria o BRA, já não vai ter o BRA ali, né? Ele vai catar o byte que estava depois do 80. E o BRA, depois que eu vou explicar depois que ele é um branch, né? O BRA ele pula para algum endereço. Então depois do 80 vai ter um endereço ali na frente. Então ele interpretou esse endereço como sendo o opcode, né? Aí ferrou tudo. Por isso que ferra tudo aqui, né? Porque o 80 aqui, o opcode do BRA ficou dentro aqui do imediato do LDA. Aí depois na próxima instrução, esse INC, apareceu o INC aqui porque ele pegou o próximo byte depois do 80, que seria o endereço da onde o BRA ia pular, aí casou com o opcode dessa instrução INC, né? Que sei lá o que é aqui, se a gente procurar aqui por INC, 1A. Mas aí já sincronizou tudo, né? A CPU ali. Então, por que acontece isso, né? O que a gente pode fazer para não acontecer isso, né? A grande questão aqui é que a gente está em modo 16 bits. Só que o assembler, o BES, ele não sabe disso. O assembler, ele executa ali linha por linha. Ele não sabe se no passado, lá, se em outro lugar do código, você setou a CPU para 16 bits ou para 8 bits. O assembler não guarda isso, né? Ele gera o código das instruções ali sequencialmente. Não tem como ele saber isso, né? Se alguma outra, porque a gente pode ter mudado o modo da CPU em outro lugar totalmente diferente, ter saltado para um outro lugar que ele está gerando código naquele momento. Ele não sabe disso, né? Que parte do código que setou a CPU, né? Então ele vai fazer os matches ali da tabela ali de acordo com a ordem. O que ele encontrar ali é o que ele vai fazer. Então se a gente está em modo 16 bits e passar um imediato de 8 bits, vai dar pau. A gente tem que saber disso, né? Como programadores, a gente tem que saber que esses assemblers aí para CPUs que tem essa questão de modos, a gente tem que passar o dado de um tamanho que a CPU está no momento. Já no Mega Drive não tem isso, né? Porque o Mega Drive não tem essa questão de modos. A gente não muda o modo da CPU para 8 bits, o modo para 16 bits, né?
CPU lá do Mega Drive é fixa, né? A gente, cada instrução, a gente coloca ponto B, ponto W, ponto L. Essa informação do ponto B, ponto W, ponto L já serve para o assembler gerar um tamanho correto, né? Lá no Mega Drive, se a gente pegar ponto B e passar um tamanho maior, como é ponto B, ele sabe que tem que pegar 8 bits apenas. Aí funciona, mas aqui não tem como o assembler saber que tá em modo 8 bits ou 16 bits e colocar no tamanho certo, né? É diferente aqui no Super Nintendo, né? Porque a CPU tem os modos da CPU, né? Não é o modo da instrução. Se tivesse, por exemplo, LDA.B ou .W, aí teria como a CPU saber, é ponto B, então se eu passar o número de 16 bits ou mais, eu tenho que pegar apenas os 8 bits primeiros ali, né? Ou se for ponto .W, eu passar apenas o 78 aqui no caso, então como é ponto .W, eu sei que tem que colocar 0078. Mas na CPU do Super Nintendo não tem essa questão de ponto B e ponto W. Não faz parte da arquitetura, né? Só que, se a gente pegar aqui e analisar o código do assembler aqui, ó. Vamos pegar o LDA de novo lá. Aqui, né? Se a gente descer aqui, ó. Tem esse barra aí com comentário. Aí tem aqui, tá vendo que tem um bloquinho aqui com várias instruções LDA.W, ponto B e tem até um ponto L aqui. Por que tem isso aqui? Isso aqui é uma coisa que o BESC colocou, não é da especificação da CPU. Tanto que ele dividiu aqui, o cara que implementou aqui dividiu esse bloquinho aqui com um comentário aqui, né? Tá vendo aqui que agora, por exemplo, o ponto W, tá vendo que ele colocou agora todas essas linhas aqui, em vez de ter um igual, tem um til. Aqui na documentação que eu mostrei aqui, explica essa questão do til aí, né? Como eu falei, quando é igual, para dar o match aqui na linha, tem que ser exatamente esse tamanho que tá aqui. Por exemplo, essa linha aqui tem que ser exatamente 16 bits. Só que se for um til, aí é um match fraco que a gente chama, né? O que isso significa? Significa que se tiver um til A, o parâmetro não precisa ter exatamente esse tamanho. Se tiver menor ou maior, ele vai converter para esse tamanho. Então se a gente fizer LDA.W, passar 8 bits, aí ele vai converter para 16, porque ele vai pegar aqui, ó, qual que é o tamanho que tá na linha? Tá 16. Eu consigo converter esse parâmetro que veio para 16 bits? Consigo. Então ele vai dar um match nessa linha. Então se a gente voltar aqui no código, ó, tá vendo? Essa linha aqui deu pau, né? Porque tá em modo 16 bits, mas se eu vir aqui e colocar ponto .w aqui, ó, salvar, rodar, a gente rodar, chegar na linha ali, ó, tá vendo? Agora ele colocou 0078. Vendo aí? Depois funcionou certinho aqui, ó. Então agora ele gerou certo, né? Porque ele colocou ponto .w, passou um valor que é menor que 16. Só que como tem aquele til A, aí o assembler converte para aquele tamanho que a linha especifica, que é 16. Então funciona. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou tirar esse ponto .w aqui. Em vez de ser um rep aqui, ó, vou colocar um sep. Aí vai ficar modo 8 bits. Então aqui é para funcionar, né? Porque agora está em modo 8 bits, a gente carregou um imediato de 8 bits. A gente rodar aqui, chegar lá, ó, funciona normal, né? Como esperado, certo? Só que se a gente vir aqui, a gente está em modo 8 bits, e colocar aqui um 16 bits, pelo assembler aqui, né? Pela tabela aqui, faria um match nessa linha aqui, nessa primeira, né? Então ele vai colocar o A9 mais 2 bytes, só que a gente está em modo 8 bits. Então era para ter apenas 1 byte depois do A9. Só agora vai ter 2, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente rodar, chegar naquela linha lá, ó. Tá vendo? Ficou 0078. Até que funcionou, porque ele pegou... Tem o A9, depois vai ter o 7800. Só que esse 00 tá depois do 78, não era para existir. Mas ele pegou, nessa instrução pegou LDA 78. Só que na próxima, esse 00, que é os 16 bits que ele colocou lá, ele vai interpretar como se fosse uma instrução. A instrução 00 é a instrução break. Aí ele colocou break 80, tá vendo? 80 já é o opcode do BRA que estaria na sequência. Aí ferrou tudo, né? Agora aqui crashou de novo, ó. Deu tudo um crash aqui, né? Então não funciona, né? É o mesmo problema, só que agora é o contrário, né? Antes tá em modo 16 bits, colocou um valor 8 bits. Agora aqui a gente tá em modo 8 bits, colocou um valor 16 bits. Só que se a gente vir aqui, ó, colocar aqui, deixar 16 bits, que tá errado, mas vir aqui colocar ponto B, salvar, rodar, a gente colocou 16 bits, mas na hora aqui, ó, funcionou, tá vendo? Porque agora ele jogou fora aquele 00, porque ele converteu, ele fez um match, agora como é ponto B, ele fez um match não aqui nessa linha aqui, ó, porque aqui tem um igual, né? A gente passou 16 bits, então ele não fez um match aqui. Mesmo porque não tem o ponto B aqui, né? Só tem LDA aqui, né? Então ele vai fazer LDA.B, vai ser não nessa, porque isso aqui é 8, né? Vai ser aqui, ó. Não, vai ser aqui mesmo. LDA.B.
É um jogo da velha, um 8 bits, só que a gente colocou 16, só que aqui tem um tio. Esse tio faz o Assembler perguntar, a gente consegue converter esses 16 bits para 8? Consegue. Aí então ele faz um match e gera a 9, os 8 bits ali, que no caso é o 78, né? E descarta o 00. Então funciona. Então esse ponto B e ponto W aqui que o BES permite colocar ajuda a evitar erros, né? Só que, se a gente pegar aqui e colocar ponto W aqui, ó, tá vendo? A gente tá em modo 8 bits. Eu teria que colocar ponto B, né? Porque eu tô em modo 8 bits. Mas coloquei um ponto W. Então o que vai acontecer? Vai forçar a ficar com 2 bytes na sequência ali. Agora aqui vai dar pau também, porque a gente rodar isso aqui, ó, rodar... Ele deu 78, só que na sequência deu break 80. Por quê? Eu tô em modo 8 bits, mas eu forcei ali gerar um código com 16 bits. Então eu tenho que ter essa ciência aí como programador. Se eu tô em modo 8 bits, eu tenho que colocar ponto B. Ou eu não coloco nada e coloco o dado no tamanho correto, ou eu posso colocar o dado no tamanho incorreto ali, maior ou menor, mas colocar o ponto B ou ponto W correto, né? Se for modo 8 bits, é ponto B. Se for modo 16 bits, ponto W. No fundo, não ajuda muito assim, né? Porque a gente vai ter que continuar sabendo que modo a gente tá para colocar o ponto B ou o ponto W. Só que isso aqui, ponto B e ponto W aqui, ou ponto L ali, ajuda a documentar o código. Porque pode ser que a gente pule para uma rotina, vou explicar a parte de rotinas depois, a gente já venha na rotina num certo modo. Então se a gente pegar o código de uma rotina para analisar, se tiver ali ponto W nas coisas, a gente vai saber que essa rotina está em modo 16 bits. O código ali veio em modo 16 bits. Aí fica documentado, né? Porque se a gente vê lá um código numa rotina, tiver LDA apenas, a gente teria que ficar meio sem saber se está em modo 8 bits ou não, né? Teria que fazer uma análise maior ali, né? A gente já vê um ponto B ou um ponto W, vai saber se está em modo 16 bits ou 8 bits de cara, né? Então ajuda a documentar e ajuda também a arrancar alguns erros aí, caso a gente esqueça, né? Por exemplo, estou em modo 16 bits, eu vou colocar aqui ponto B. Mas por engano eu colocar um número maior que 8 bits, como está em ponto B, vai truncar ali pro tamanho correto, né? Então é isso, aí na página aqui, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Tudo que eu falei aqui tá explicado aqui. Qualquer coisa, acessem essa página, vou deixar no comentário fixado para ver mais detalhes aqui, beleza? Então no vídeo de hoje era isso, espero que tenha gostado. Deixa o like se possível e até o próximo vídeo. Abraço!